Fala pessoal, tudo bem? E aí, é possível retratação da representação na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340 de 2006, nas hipóteses em que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher? Vamos resolver isso agora. Esse tema aqui é muito relevante aí para você que está se preparando para o seu concurso público. E aí, qual é o detalhe que a gente tem que observar? É porque de forma até não muito recente, mas veja, o STJ, o STF, eles passaram a trazer alguns entendimentos que de uma forma apressada, de uma leitura apressada, gera um entendimento um pouco duvidoso na cabeça do concurseiro. E aí você diz, Júlio, como assim? Observa o que diz a súmula 542 aqui do STJ. Ela diz, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal, e aí veja, eu quero que você fique atento a isso, relativa ao crime de lesão corporal, resultante de violência doméstica contra a mulher, é pública incondicionada. Quando o aluno lê essa súmula, ele diz assim, Júlio, veja, se a ação é pública incondicionada, eu não vou falar em representação, logo eu não falo em retratação da representação. Tudo bem, mas percebe que aqui a súmula está tratando do crime de lesão corporal. E eu quero que tu fique atento a isso, porque de forma bem vulgar, vamos dizer assim, a gente diz assim, a mulher prestou queixa numa delegacia. Eu digo de forma bem vulgar porque não se presta queixa em delegacia. O detalhe é que às vezes a gente vê assim na imprensa, se a mulher prestar queixa, ela não pode mais voltar atrás, ela não pode desistir, porque a ação é pública incondicionada. Só que eu quero que tu tenha atenção para o crime que está sendo relatado ali naquele jornal, naquele telejornal, na imprensa de forma geral. O que eu quero que tu fique atento é que o crime de lesão corporal, a gente tem essa peculiaridade. Se você acompanhar aqui no código, o Código Penal ele traz o crime de lesão corporal no artigo 129, que ele diz ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. O detalhe é que quando a gente fala da lesão corporal, e aí você quer saber, por exemplo, a espécie de ação penal para um determinado crime, para um referido crime, veja que você sempre aprendeu que basta ler o tipo penal. Se o tipo penal não fala nada, ou seja, se ele silencia, é porque a ação ela é pública incondicionada. Se o legislador quer que a ação seja condicionada, ele vai trazer expressões como somente se procede mediante representação, ou ainda a ação é pública condicionada, ou se procede mediante requisição do ministro da Justiça, ou ainda mais quando ele quer que a ação seja privada, somente se procede mediante queixa, e por aí vai. O grande ponto é que houve uma alteração na lei com o advento da lei do Juizado Especial Criminal. Em 1995, o artigo 88 da lei do GCRIM, da lei do Juizado Especial Criminal, da lei 90/99, olha o que ela trouxe. Ele diz, o artigo 88, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação, ou seja, a ação será pública condicionada à representação, nas hipóteses da ação penal relativa ao crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Aí você deve estar pensando assim, Júlio, mas não esqueça que esta lei ela é afastada pela Lei Maria da Penha. E é verdade, mas eu quero que tu entenda o que é que isso vai refletir no nosso tema aqui. Observa um detalhe e vamos à tela. Vê só, dizem que nada melhor do que um desenho. Vamos imaginar esse ponto aqui. Ó. O artigo 129 do Código Penal, ele trata aí do crime de lesão corporal, tudo bem. Vamos aqui analisar o crime de lesão corporal leve. Crime de lesão corporal leve, imagina, como também, não custa nada falar do culposa. Crime de lesão corporal culposa. Vê só um detalhe. Se a gente pensa, presta atenção aqui em mim, se a gente pensa na espécie de ação penal para esse referido tipo penal, para esse referido crime, eu abro o Código Penal, procuro a espécie de ação penal e, por incrível que pareça, ele vai silenciar. E se você sabe que quando o legislador silencia, eu estabeleço como regra, você vai anotar, você vai adotar aqui, inclusive, vamos aqui preencher, que a ação ela é pública incondicionada. Incondicionada. O que foi que aconteceu?
Observa, a ação ela é pública e incondicionada, porém, surgiu o artigo 88, que a gente discutiu aqui, ó, o artigo 88 da Lei do Juizado Especial Criminal. E o que disse esse artigo 88? Ele disse assim, vou colocar aqui, ó, Lei 9099/95. O que foi que esse dispositivo trouxe para a gente? Ele, em seu artigo 88, coloca aqui ó, o artigo 88, ele passou a dizer que a partir deste momento vai depender de representação, você está lendo aí, as ações penais relativas à lesão corporal leve e lesão culposa. Só uma observação, eu não coloquei aqui a grave, gravíssima, né, como chama lá a doutrina, porque a lei de juizado não trata dessas lesões. Então, a lesão grave, ela está lá como incondicionada. A gravíssima, como a doutrina chama, está lá como incondicionada. O que interessa para a gente aqui é a lesão leve. É essa que importa. Vamos então ao material. Veja que a partir deste momento, o que aconteceu foi que, como a lei mudou, ou melhor, com o advento da lei do juizado especial criminal, a gente tem agora uma situação um pouco diferente. A ação penal agora passou a ser pública condicionada. A ação penal passou a ser pública condicionada à representação. E aí, como alguns devem ter imaginado, Júlio, mas eu lembro, vem para cá, eu lembro que a Lei Maria da Penha, ela afasta a aplicação da lei do juizado. É verdade. Veja aí no nosso material. Vê o que aconteceu. A Lei 11.340 de 2006, que é a famosa Lei Maria da Penha, em seu artigo 41, ela disse assim, ó, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, aí vê só, ele diz, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 90/99. Então, olha o que acontece. Se na Lei Maria da Penha eu não aplico a Lei 90/99, quer dizer que voltou a ser como era antes. Veja que voltou a ser como era antes. Logo, a ação é pública incondicionada. Incondicionada. Observa, então, a ação ela passou a ser pública incondicionada. E aí você diz, Júlio, e aí? E aí que em 2012 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade deste artigo 41, porque você lembra que houve uma discussão muito grande em relação a esse artigo 41, por estar afastando a lei do juizado. Só que aí qual é o detalhe? O Supremo disse, o dispositivo previsto no artigo 41 da Lei Maria da Penha é totalmente constitucional. Beleza. Aí vê só, o STJ veio e criou uma súmula, que foi a súmula que a gente analisou, inclusive, a súmula 542, dizendo o que todo mundo já sabia. Então, vê só, lê aí o artigo 41 da Lei Maria da Penha. Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 90/99, de 26 de setembro de 95. Veja, é o esquema que a gente fez aqui. Vê como fica fácil. Inicialmente, em um primeiro momento, você está vendo, o código não trazia nenhuma informação, eu presumia que a ação era pública e incondicionada. A lei do juizado veio e trouxe uma modificação, e a Lei Maria da Penha vem e afasta essa lei do juizado especial criminal. É isso que acontece. Aí o detalhe é sempre aquele. Eu pergunto, cabe retratação? Vê essa pergunta. Na Lei Maria da Penha, cabe retratação da representação? E aí eu te digo, sim, só que existe um detalhe. O crime precisa ser de ação penal pública condicionada à representação. Toda aquela história que a gente acabou de discutir agora, ela está relacionada ao crime de lesão, o crime de lesão corporal. Mas veja que é perfeitamente possível ocorrer um crime de ameaça, por exemplo, um crime de estupro, por exemplo. Imagina um casal, marido e mulher, o marido estupra a sua mulher. Imagina, o marido estuprou a sua esposa. Júlio, o cara é casado, existe estupro? Claro que existe. Imagina, naquele dia a mulher não quer praticar a relação sexual, não quer, né? E aí o marido vem à força. Veja,
É um crime de estupro configurado aí no caso concreto. O crime de estupro, em regra, a ação é pública condicionada à representação. Se o marido, por exemplo, ameaça a mulher, olha o que diz o tipo penal. Olha o artigo 147 do Código Penal que ele diz pra gente. Ele diz assim, crime de ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Detenção de 1 a 6 meses ou multa, a famosa pena. Olha o que diz o parágrafo único. Somente, veja aí, somente se procede mediante representação. Logo, a ação é pública condicionada à representação. Aí você diz assim, Júlio, e na Maria da Penha? Porque eu aprendi que a Maria da Penha era incondicionada. Não, você ou aprendeu errado, né, que talvez não, ou você entendeu a informação de forma incorreta. Porque o que é condicionado ou incondicionado não é a lei Maria da Penha, é o crime de lesão corporal, o crime de ameaça, o crime de estupro, o crime de homicídio. Veja, a ação está relacionada ao tipo penal, ao crime, então fica muito atento a isso. E aí você diz, Júlio, então quer dizer que cabe retratação na Maria da Penha? Cabe. Observa, o crime de ameaça, o marido ameaçou a esposa, ela precisa representar para que se tenha ação penal. Júlio, e ela pode se retratar? Pode. Aí qual é o detalhe que você vai lembrar para efeito de prova? Primeira coisa é, cabe retratação? Sim, desde que o crime seja processado mediante ação penal pública condicionada à representação. Júlio, mas a questão agora é outra. Até quando esta mulher, esta vítima vai poder se retratar? Este é um ponto que você tem que saber, porque analisa na tela. Vê o que diz aí o nosso artigo 25 do Código de Processo Penal. Analisa aí o artigo 25 do Código de Processo Penal e não esquece desta observação. E você diz, Júlio, qual? É porque, vê só, quando a gente fala aqui, e aqui é Código de Processo Penal, ele vai me dizer assim, ó, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. O que isto quer dizer? Quer dizer, então, que antes do oferecimento da denúncia, caberia retratação. De novo, se ele diz que a representação é irretratável depois de oferecida a denúncia, quer dizer que antes do oferecimento, cabe a retratação. E aí, qual é o detalhe disso? É porque a Lei Maria da Penha, em seu artigo, coloca na tela, 16, ele diz assim, nas ações penais públicas condicionadas, a representação da ofendida, e aí você já para e pensa, Júlio, a Lei Maria da Penha, porque, de novo, esse artigo 16, ele é da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha fala em ação pública condicionada à representação? Sim. Então lembra disso. Olha ele o que ele diz. De que trata esta lei? Aí vem o detalhe. Só será admitida a renúncia à representação perante o juiz. Só será admitida a renúncia Detalhe. A doutrina diz que aí onde tem renúncia, leia-se retratação. Veja que houve um equívoco, vamos dizer assim, do legislador. Onde tem renúncia seria retratação. Então, lembra, será admitida a renúncia, no caso aí a retratação, perante o juiz. Meu amigo, grava isso aqui. Perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade. Antes, do recebimento, aqui mudou, ó, aqui é recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então, primeira coisa que eu quero que tu observe, cabe retratação na Lei Maria da Penha? Sim, mas não é da mesma forma em que a regra geral do Código de Processo Penal. Veja que na Maria da Penha é antes do recebimento da denúncia. E mais, não é simplesmente a mulher dizer não quero mais, ou melhor, quero me retratar. Ela vai precisar marcar uma audiência específica, o código diz, uma audiência especialmente designada com tal finalidade. Qual finalidade?
com a finalidade de voltar atrás de se retratar. O detalhe que eu quero que tu observe é o seguinte, vê só, não confunde isso aqui. E aí, se tu puder até, vou colocar aqui no cantinho, é que no Código de Processo Penal, no CPP, a retratação ela é possível antes, até quando, Júlio? Antes do, veja que é diferente, do oferecimento. Oferecimento. Júlio, e na Maria da Penha? Coloca aqui, ó, na Lei 11.340 de 2006, vai ser possível até antes do recebimento da denúncia. Então, observa, aqui a gente está tratando do Código de Processo Penal e aqui na Lei Maria da Penha. Uma é oferecimento e o outro é recebimento. Tranquilo então, pessoal? Então fica atento, fica alerta, porque a gente às vezes pensa assim, Júlio, e afinal, cabe ou não cabe retratação? Cabe retratação da representação, mas aí eu preciso saber que o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Lembra da súmula que a gente viu no início da aula? A súmula 542, que ela diz, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal será pública incondicionada. Aproveitando o ensejo, eu queria te trazer aqui uma súmula que cai muito em prova relacionada a este tema, que é a súmula também a 536. Que, diga-se de passagem, se você não tivesse conhecido ainda essa súmula e você estivesse na prova, você conseguiria resolver a questão. Aí tu diz, Júlio, conseguia? Conseguia, por um motivo bem simples. Vê só. Ela diz assim, ó, a suspensão condicional do processo, é o suscis processual, suspensão condicional do processo e a transação penal. Antes da gente continuar a leitura da súmula, só um detalhe. Onde é que está prevista a suspensão condicional do processo? Na Lei 9099/95, na Lei do Juizado Especial Criminal. Júlio, onde está prevista a transação penal? Na Lei 9099/95, na Lei do Juizado Especial Criminal. Interessante, né? Porque a suspensão condicional do processo, olha na tela, e a transação penal tem previsão na Lei 9099/95. E aí, veja só, ele diz, não se aplicam na hipótese de delitos sujeito ao rito da Lei Maria da Penha. Por que, Júlio, tu me disse que eu conseguiria responder e acertar uma questão sem conhecer essa súmula? Olha só, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe transação penal nas hipóteses que estão sujeitas ao rito da Lei Maria da Penha. Mas por que você sabia disso? Porque você sabe que as hipóteses do rito da Lei Maria da Penha, eu não aplico a lei do juizado. Se eu não aplico a lei do juizado, eu não aplico nada, eu não aplico ela toda. Lembra, eu não vou aplicar aquela mudança na lesão corporal que tornou a lesão pública condicionada, eu não vou aplicar a suspensão condicional do processo, eu não vou aplicar a transação penal. Ficou tranquilo isso? Ficou fácil? Deu para você entender? Tranquilo? Mas agora eu queria provar para tu que isso pode cair na tua prova, ou melhor, que isso já caiu na tua prova. Vamos ao material, coloca aí, veja aí uma questão e olha o que ela diz. A, casada com B, durante uma discussão de casal, levou um soco, sendo ameaçada de morte. Diante dos gritos e ameaças, os vizinhos acionaram a polícia. Sempre eles, né? Sempre os vizinhos que não tem nada a ver com a tua vida. Acionaram a polícia, que ao chegar ao local, conduziu todos à delegacia. A, que é a mulher, no caso aqui, né? Inicialmente prestou depoimento na delegacia e manifestou o desejo de que o marido fosse processado criminalmente pelos crimes de lesão corporal. Opa, tá aqui, ó, lesão corporal leve, como ele colocou aqui, e pelo crime de ameaça. Duas infrações penais. Aí ele diz, entretanto, encerradas as investigações policiais,
e remetidos os autos ao fórum, em sede de audiência preliminar, olha a audiência aí, específica, né? A informou o juízo que havia se reconciliado com B, não desejando que o marido fosse processado por ambos os crimes. Diante da nova manifestação de vontade de A, é correto afirmar que o procedimento... Primeira coisa, será que esta vítima, será que esta mulher, ela poderia dizer que não quer que o marido seja processado por ambos os crimes? Dizer da boca para fora, ela até pode. Mas veja, juridicamente falando, ela pode voltar atrás, ela pode se retratar nessas situações. Aí você vai lembrar, na lesão não. Olha o detalhe da questão. É que a questão ela traz duas infrações penais. E você vai lembrar, pela lesão corporal, o marido vai responder. Pela ameaça, ela pode se retratar e ele não responde nesta situação. E aí a questão diz, é correto afirmar? Vamos aqui acompanhar as alternativas. Coloca na tela. Veja o que ele diz na letra A. Ela diz assim, deverá ser arquivado, vez que a ação penal seja para o crime de ameaça, seja para o crime de lesão corporal de natureza leve, é condicionada à representação da vítima e à retratação de A obsta ao prosseguimento. Falso aqui porque lembra que em relação ao crime de lesão corporal, a ação vai ser pública incondicionada. Letra B. Terá seguimento quanto ao crime de lesão corporal, visto que a ação é pública incondicionada. Aí você diz, Júlio, lesão corporal é incondicionada? Sim, por ter se dado em âmbito doméstico. Já quanto ao crime de ameaça, a retratação de A obsta o prosseguimento, visto que a ação penal continua condicionada à representação, ainda que praticada em âmbito doméstico. Certíssimo, pode marcar aqui a letra B. Letra B, então, de bigamia. Preste atenção, olha o que ele está dizendo. Que em relação à lesão corporal, o processo vai continuar. Mas em relação à ameaça, para. Veja, isso é verdade. E aí é um detalhe que eu queria que você pegasse a pergunta inicial do vídeo. Porque se você está acostumado a dizer assim, não cabe retratação, se a mulher prestar queixa, ela não pode existir. Aí você erra uma questão como essa. Mas vamos ver os erros das demais. Letra C. Terá seguimento tanto para o crime de ameaça, aí não, né? Quanto para o crime de lesão corporal, pois em se tratando de crimes ocorridos no âmbito doméstico, a ação penal é pública incondicionada, pouco importando a retratação de A. Falso. Alguns, antes de assistir esse vídeo, poderia ter respondido letra C. Mas aí cuidado, porque existem algumas hipóteses em que é cabível retratação da representação na Lei Maria da Penha. A exemplo aí do crime de ameaça, como caiu, a exemplo do crime de estupro, a exemplo de crimes que se procedem mediante representação. Voltando. Letra D, terá seguimento tanto para o crime de ameaça quanto para o crime de lesão corporal. Errado, já vimos que está errado isso. Mas ele ainda diz assim, todavia, é possível ao órgão de acusação desde logo ofertar a transação penal. Errado de novo, porque não cabe transação na Lei Maria da Penha. E letra E, será arquivada quanto ao crime de ameaça, certo? Já que a ação é condicionada à representação da vítima, tudo bem. Quanto ao crime de lesão corporal, ocorrida em âmbito doméstico, o procedimento terá seguimento por tratar-se de ação pública incondicionada, certo também, né? E ele diz, ponto, todavia, é possível ao órgão de acusação desde logo ofertar transação penal. Aí não, porque não cabe transação penal na Lei Maria da Penha. Volta para cá. Ficou claro aí para vocês essa questão? Ficou claro? Eu quero que você acerte isso. Olha mais uma questão. Vê só essa questão agora 2018. Olha o que ela diz. Com referência, olha o que ela diz para a gente. Com referência à ação penal, assinale a opção correta. Letra A diz assim. Nos procedimentos regulados pela Lei Maria da Penha, a renúncia à representação da ofendida é condicionada à realização de audiência prévia para tal fim. Certo ou errado? Veja, está certo isso aqui. De fato, a renúncia à representação, que a doutrina chama de retratação da representação, ela não fica simplesmente
obstada, ela não, ou melhor dizendo, ela não acontece simplesmente pela mulher dizer não quero mais, quero voltar atrás. Ela precisa dessa audiência específica para a realização do ato. Tranquilo? A gente viu isso lá no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Letra B, né? Vamos aqui analisar o erro das demais. No sistema processual penal pátrio, inexiste, ou seja, não existe ação penal que dependa de requisição do ministro da Justiça. Errado, né, pessoal? Lembra que a gente tem lá, por exemplo, crime contra a honra de presidente da República ou crime contra a honra de chefe de governo estrangeiro. Lembra lá, são exemplos de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Letra C. Na ação penal pública condicionada, a representação deve respeitar rigoroso formalismo, por ser isso condição específica da persecução penal. Veja, de fato, a representação é uma condição específica da persecução penal, no sentido de que o inquérito não pode ser iniciado sem a representação, a ação penal não pode ser iniciada sem a representação, mas dizer que a representação ela deve respeitar um rigoroso formalismo? Aí não. A representação não requer qualquer formalidade, lembra disso? Ela pode ser exercida pessoalmente ou através de procurador com poderes especiais. Ela pode ser feita de forma escrita ou de forma oral, de forma verbal. Tem problema nenhum. Não há qualquer formalismo na representação. Lembra ainda que a representação não vincula o Ministério Público. Coloca aí. O ordenamento pátrio não contempla a hipótese de ação privada personalíssima. Veja, errado também, porque a gente tem, hoje só tem um caso, é verdade, mas existe ação penal privada personalíssima naquela situação do delito previsto no artigo 236 do Código Penal. Artigo 236 do Código Penal, que trata do induzimento ou erro essencial ou ocultação de impedimento. Induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento é um crime relacionado lá no capítulo dos crimes contra o casamento, artigo 236 do Código Penal. E analisa aí letra E. A renúncia ao direito de queixa e o perdão do ofendido não possui características diferentes. Falso também, né, pessoal? Veja, aí é um assunto mais lá de ação privada, mas veja, a renúncia ela tem vários aspectos diferentes do perdão. A renúncia, por exemplo, ela contempla lá o princípio da oportunidade, oportuno ou conveniente ingressar com a queixa. Eu posso renunciar. Lembra que o perdão está dentro da disponibilidade. Eu posso dispor através de um perdão lá na ação penal privada. Lembra que a renúncia é um ato unilateral, já o perdão é bilateral. Então veja, claro que existem diferenças, existem características diferentes. Eles têm algo em comum, é verdade, né? Tanto a renúncia quanto o perdão são causas extintivas da punibilidade. Só que o perdão para extinguir a punibilidade deve ser aceito, lembra lá? Então, dizer que eu não tenho características que diferenciam está incorreto. Bora mais uma para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje. Ele diz, considerando a regência legal e a orientação jurisprudencial, no que tange a ação penal, marque certo ou errado. No crime de lesão, olha aqui, ó, lesão corporal leve, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, a ação penal é pública condicionada à representação. Olha o que ele está dizendo. No crime de lesão corporal leve, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, a ação penal é pública condicionada. Aí não, né? Veja, se eu estou na violência doméstica contra a mulher, a ação ela é incondicionada, já que eu estou tratando de ação penal relativa ao crime de lesão corporal. Tranquilo, pessoal? Não esquece se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, deixa aqui o teu like. Se você ainda não me segue aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube, coloca aí para se inscrever, coloca lá o teu login, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque sempre que a gente postar vídeos novos aqui, você vai ser notificado. Tranquilo, pessoal? Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu comentário, deixe uma possível dúvida. Quem sabe eu não respondo ela lá no próximo vídeo. Um forte abraço e até